Oi, turma! Como é que vocês estão? Fizeram as provas, né? Agora nós vamos começar uma nova etapa dos nossos estudos, tá? Eu vou explicar para vocês os exercícios da página 203 que nós vamos fazer hoje no livro de português, tá bom? A continuação, nós demos uma pausa porque foi a semana de prova e agora nós vamos continuar. E a página 203 continua falando sobre artigos, né? Artigo definido e artigo indefinido. Então vamos lá, na página 203, número 7, está assim: complete as frases com os artigos de acordo com a indicação entre parênteses. Então a letra A, você vai completar com o artigo definido masculino plural. Letra B, com o artigo indefinido feminino singular. E na letra C, com o artigo definido feminino plural, tá? Você só pensa direitinho para colocar aqui nas frases, para completar as frases. O número 8 circula os artigos das frases abaixo. Então aqui nós temos artigo definidos e artigo indefinido. Masculino e feminino. Plural, singular. Está tudo misturado aqui. O 9, complete o nome das figuras com os artigos definidos. O 10, complete o nome das figuras com os artigos indefinidos. Tá? Se não souber quais são os artigos definidos, os artigos indefinidos, vai lá. Volta lá na página, que lá na página 100, na página 200 está explicando quais são os artigos definidos e indefinidos. Bom? 204, número 11. Leia atentamente a afirmativa. Então está assim: os artigos sempre concordam com o substantivo que os acompanha. Sim, claro que ele concorda, né? Se o artigo está no singular, se o substantivo está no singular, o artigo vai estar no singular. Se o substantivo está no plural, o artigo tem que estar no plural. Além disso, os artigos determinam o substantivo, especificando-os ou generalizando-os. Agora, leia a frase abaixo, imaginada para uma campanha de criança. Então, a frase é a seguinte: uma criança vira a criança quando recebe amor e carinho. Uma criança vira a criança quando recebe amor e carinho. Reflita sobre a afirmativa a respeito dos artigos e descreva em que medida o uso deles modificou o sentido da palavra criança na faixa acima. Então, uma criança vira a criança quando recebe amor e carinho. Tá? Preste bem atenção nos artigos, tanto definido como indefinido. 12. Troca os artigos definidos por artigos indefinidos. Então, o porco, um porco. E assim vai fazer a 12. Página 205. Circule os artigos definidos nas frases abaixo. Depois, copie as frases, trocando os artigos definidos pelos artigos indefinidos correspondentes. Então, a frase A está assim: os alunos chegaram cedo para a prova. Então, aqui nós temos artigo definido, vai ser trocado para os artigos indefinidos. Se está os alunos, o artigo definido está no plural, então o artigo indefinido vai entrar no plural também. Uns alunos chegaram cedo. Se está para a prova, se o artigo definido está no singular e é feminino, vai passar também o artigo definido no singular feminino para uma prova, tá bom? Então a frase ficou assim: uns alunos chegaram cedo para uma prova. 14. Veja a tirinha a seguir. Você achou a figurinha premiada na caixa de chocolate? Só tem um probleminha. E qual é? Descobri que não era apenas uma figurinha. Presta bem atenção na colocação dos artigos, tá? Ó, você achou a figurinha? Você achou a figurinha premiada na caixa de chocolate? Só tem um probleminha. E qual é? Descobri que não era apenas uma figurinha. Então vamos lá. Refletindo sobre a cena, qual é a relação do uso das palavras destacadas em relação à palavra figurinha e à criação do humor da tirinha? Então preste bem atenção no primeiro quadrinho. O artigo deu a impressão de quê? Quantas figurinhas teria? Né? Já o quadrinho último, o garotinho falou que seria como? Entendeu? É a colocação dos artigos que você vai falar sobre eles, tá bom? No primeiro quadrinho e no último quadrinho. 206. 209.
é a continuação do som do X. 6. Complete as palavras com X e observe o som que ele faz em cada uma delas. Lixo, explodir, exemplo, táxi, ameixa, máximo, saxofone, exigente, engraxate, excursão, auxílio, expelir. Tá? Leia as frases para vocês entenderem o som do X. O 7, vocês vão ler as palavras e separem em sílaba. Tá? O 8, circule somente as palavras em que a letra X seja pronunciada como na palavra exigente. Exigente. Quais são as palavras que têm o mesmo som do X aqui? Exigente. Som de quê? Som de Z. Exigente. O 9. Complete as palavras com X. Em seguida, complete as frases com as palavras do quadro que mais se adequam. Então, vocês vão completar com X todas as palavras que vai ter X. Examinou, exalou, exercícios, exige, exemplar. Então, todas essas palavras têm X. Agora, vocês vão pegar cada uma delas e vai colocar nas frases abaixo, tá bom? Depois leia as frases, não deixa de ler não. 210. Número 10. Complete as frases com uma das palavras abaixo. Então, aqui trouxe, auxiliou, aproximou-se, máxima. Vocês vão completar as frases com essas palavras do quadro. Depois leiam as frases. Não deixe de ler, não é bom para vocês lerem, para vocês acostumarem com o som do X. 11. Complete as frases com as palavras mais adequadas, observando as dicas colocadas entre parênteses. Isso é legal. Então, vamos lá, letra A. Naquela história, há fadas e... é o X com som de CH. Naquela história, há fadas e... O B. Naquela esquina, você pode pegar um ônibus ou um... é um X com som de CS. Pensa bem. C. Teclado, guitarra e são instrumentos musicais. Então, esse instrumento aqui tem um X com som de CS. Que instrumento musical é esse? D. Copiamos todo o para você. Então, vocês vão completar aqui um X com som de S. Copiamos todo o... pensa bem. 12. Procure no dicionário o significado das palavras abaixo. Depois, forme uma frase para cada essa palavra. Por exemplo, a palavra rouxinol. Vai procurar o significado e vai formar uma frase com a palavra rouxinol. B. Excursão. Vai procurar no dicionário o significado e vai formar uma frase com a palavra excursão. C. Extremidade. Vai formar uma frase com a palavra extremidade e procurar o seu significado. Tá bom? Nosso dever é esse aqui. Tá? Faça com atenção os deveres, tá bom? E fiquem com Deus. Beijinhos.